Muito bom dia, estamos chegando com o programa Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. Apoio Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Baixe o aplicativo da Rádio Liberdade e escute a programação no seu smartphone. Ou através do rádio AM 970 ou no Litoral FM 99.7. No campo ou na cidade, rádio é Liberdade. Meio-dia e 10 minutos deste sábado, dia 16 de fevereiro, tempo parcialmente nublado. Aqui no litoral, estamos falando do estúdio de verão da Rede Pampa, em Atlântida. E já estão conosco Guilherme Henck, presidente estadual do Partido Novo, o Fábio Pedroso Silveira, coordenador do Sesc Rio Grande do Sul, e João Bretanha, nosso suporte técnico também, sempre conosco, aqui aos sábados. Fábio Pedroso Silveira, muito bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio, é um prazer estar aqui. Poder falar um pouquinho da programação esportiva do Sesc para o verão do litoral. Muito bom dia, Guilherme Henck. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com os ouvintes. Muito bom dia, João Bretanha. Bom dia, Paulo, mais uma vez, é um prazer e estamos aí. Fábio Pedroso Silveira, coordenador do Sesc, a área do esporte, deixar bem claro, né, Fábio? Como é que estão as questões em relação ao esporte neste verão e o que nós teremos daqui para frente? Então, nós estamos com uma programação extensa no verão. Nós temos um evento muito grande que é o Circuito Verão Sesc de Esportes, que acontece no verão, agora começando no mês de dezembro, e vamos até o início de março com etapas classificatórias por mais de 100 cidades do interior do Rio Grande do Sul, e onde culminamos com uma final estadual, dia 16 e 17 de março, na cidade de Torres, onde nós recebemos um público em torno de 2.000 atletas para a disputa de 6 modalidades que são exclusivas da areia. E no dia 16 à noite, no sábado à noite, nós estamos com um show do Alexandre Pires, né, um show aberto em frente ao clube de Torres, né, a SAPT, aberto ao público, gratuito, totalmente gratuito. Essa é uma das programações esportivas do Sesc aqui no Rio Grande do Sul. E nós também vamos estar começando na semana que vem, no dia 23, em Atlântida Sul, o Circuito Sesc de Corridas, que é o maior circuito de corridas de rua do Brasil. São quantas, Fábio, total? Aqui no Rio Grande do Sul são 120, são 20, mas no Brasil inteiro mais de 130. 20 corridas só no Rio Grande do Sul? Somente aqui no Rio Grande do Sul, e o nosso circuito aqui do Rio Grande do Sul inicia pelo litoral, na praia de Atlântida Sul, a semana que vem, às 17 horas, com largada em frente à casa do Estação Verão de Atlântida Sul. Me ajuda aí, eu sei que tem, por exemplo, Atlântida Sul, tem Torres, no ano passado teve em Capão da Canoa, tem Osório, Tramandaí, é isso aí? Onde mais? No nosso litoral? Isso, nós temos no litoral, especificamente em Atlântida Sul, né, que é a nossa primeira prova, e em junho nós temos a prova em Capão da Canoa. Que é a segunda nesse ano, né? Isso, Deixa eu fazer a pergunta para ti, Fábio, uma curiosidade que eu já tenho há um bom tempo. Por que até então não se fazia em Capão da Canoa? Me lembro que fazia em Tramandaí, Osório, enfim, Torres, e Capão não tinha. Por quê? Na verdade, o Sesc desenvolve o esporte como um todo, né? Então, assim, a gente faz muitas corridas. O circuito Sesc de corridas, ele envolve uma estrutura um pouco maior. Então, ele tem toda uma questão técnica para o município poder estar recebendo o evento. Então, tem uma série de particularidades. Tem também a principal, que é o município ter a intenção de receber o evento como um todo, né? Porque ele envolve, e a gente agora mesmo, eu estava passando ali na Orla de Capão, estava vendo já alguns bloqueios, e o pessoal, porque vai ter uma corrida hoje à noite, né? Summer Night, né? Isso, então assim, o que acontece? Muitas vezes o pessoal que está aqui veraneando, ele não gosta que faça algum bloqueio, algum tipo acaba limitando o acesso dele a algumas partes da praia, né? Então a gente tem que ter todo um entendimento com o município. Então por isso que às vezes tem uma certa limitação. Mas faz a prova aqui, por que não faz aqui do lado, na praia do lado, né? Às vezes tem uma limitação. E também tem uma questão de estrutura, de orçamento, né? Que o Sesc compreende também um orçamento anual. Então a gente tem que caminhar dentro desse planejamento. Mas sim, a gente conseguiu aumentar, né? De Atlântida já pulou para Capão, né? Então quem sabe aí para 2020 a gente não possa ter mais alguma novidade aqui pelo litoral, quem sabe. Em Capão da Canoa no ano passado coincidiu de ser bem na época que teve a maratona de Porto Alegre, né? E imagino eu que deve ter... E choveu também, enfim. Você já tem a data deste ano de Capão da Canoa?
Sim, eu vou dar uma conferidinha Tá. aqui, mas eu tenho essa data assim. Na verdade, o calendário de corridas já está pronto, ele está no site do Sesc, né? sescrs.com.br. Ele tem todas as corridas, inclusive já está abertas as inscrições para todas as 19 provas, e a 20ª prova é uma grande final que acontece no município de Torres. Né? Então, Antigamente ela acontecia em Porto Alegre, não? A final, sim, a grande final, sim, né? exatamente. A final acontecia em Porto Alegre, mas a título de atendimento e de fazer uma diferenciação para o atleta, né, dezembro, que é onde culmina a final do evento, levar o pessoal para o litoral também, curtir a final lá em Torres, daí fica num ambiente bem bacana. Muito bem, estamos conversando aqui com o Fábio e fiquem à vontade aí, o Bretanha, eu sei que agora está lesionado, não vai poder correr, mas daqui a pouco o Guilherme, né, pode também participar da corrida do Sesc. Aliás, o Guilherme pratica com esporte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é uma parte importante assim da nossa vida, do nosso condicionamento físico é a prática frequente de esportes, né? E eu sou um grande esportista desde criança, sempre fui, né? Corro, estou até pensando em participar então da corrida organizada pelo Fábio, né? Mas principalmente eu venho para o litoral porque eu sou surfista, gosto muito de surfar, todo fim de semana estou aqui. Esse é o meu esporte preferido. Muito bem. As corridas do Sesc são extremamente legais, importantes, mas também tem a questão do triatlo, né? Eu tive a oportunidade de participar através da Rádio Liberdade do evento lá em Tramandaí no final do ano passado, e realmente foi um evento muito interessante, né? De um nível altíssimo, né? Em termos de competição. E imagino eu que deve dar um trabalhão danado, né? O triatlo mais do que as corridas, né? Sem dúvida. O triatlon, na verdade, envolve 3 modalidades, né? A parte de natação, que é feita ali no rio, né? Culmina com a saída da água e o pessoal faz um percurso de bike e depois finaliza com um percurso de corrida, né? Então ele te envolve, são 3 eventos, 3 modalidades em um evento só. E principalmente o que diz respeito à água, nós temos mais de 30 pessoas trabalhando na água para que eles façam o percurso. Então tem toda a preocupação com segurança, não só na parte da água, mas também na parte terrestre do evento. Então a gente tem toda essa preocupação. Então é um evento assim que ele é muito ímpar. Pela particularidade do formato do esporte, da modalidade específica do triatlon, mas por a gente tem atleta que disputou Pan-Americano, participando. Então é um nível muito alto, tem uma premiação em valores, né? Então isso aí motiva ainda mais. Né? E no caso em especial de Tramandaí, ele recebe a última etapa do circuito nacional do Sesc de triatlon. Né? Então a gente tem atletas de todas as partes do Brasil. Né? Então sim, é um evento muito grande, muito especial, e que a gente tem um cuidado bem grande por ter o nosso público aqui do Rio Grande do Sul, mas também por ter muito público de fora do estado. Só para colaborar aí com o Fábio, em Capão da Canoa será a 10ª etapa e vai ser no dia 9 de junho. Tá? Num domingo, a partir das 9 horas. Lembrando que inicia em Atlântida Sul, depois Novo Hamburgo, Santa Maria, Caxias do Sul, Santana do Livramento, Camaquã, Rio Grande, Lajeado, Porto Alegre, Capão, São Leopoldo, Passo Fundo, Guaíba, Ijuí, Pelotas, Torres, Gramado, Uruguaiana, Santa Cruz e a grande final em Torres. Cansei só não falar. Imagina se eu tivesse que correr, né? Até porque eu estou meio enferrujado e faz tempo que eu não dou uma corridinha. Mas olha que legal, né? São 20 etapas do Sesc no estado do Rio Grande do Sul, Bretanha. Temos a programação, no caso de corrida, não seria bem noturna de Atlântida, porque ela começa às 17, mas nós temos uma especial que acontece no dia 29 de maio desse ano, que é a corrida do Dia do Desafio. Ela acontece na virada, da terça para quarta. Então a largada é quarta-feira, 00:01. Na verdade, é o 1 minuto da quarta-feira. Então é uma prova muito diferenciada também, que acontece lá com largada da Rótula das Cuias, lá em Porto Alegre. Né? Tem a mesma estrutura do circuito de corridas, porém noturna, e nesse horário da noite em especial, assim, lá em Porto Alegre. Legal. Eu participei também algumas vezes dos desafios. Eu participei de alguns desafios de ciclismo noturnos também, que a gente saía para a serra e era o Audax aquele, então nós tínhamos distâncias para cumprir, 200 ou 300 quilômetros. Nossa, é um pouco difícil, né? Porque a corrida noturna tem algumas peculiaridades, inclusive cuidados, né? Por causa de buracos e tudo. Mas é muito bom. Corridas noturnas é muito legal. Com certeza. O Sesc faz também muito dessa parte das provas de esporte nessas várias modalidades também. Faz bike. Hoje mesmo, amanhã a gente vai estar com um pedal na região de Passo Fundo também muito forte,
com quase 300 atletas, né? São parcerias do esporte que o SESC faz por todo o Rio Grande do Sul. Muito bem, estamos conversando aqui com o Fábio, que é coordenador estadual do SESC na área de esportes. Estamos falando aí das corridas, né? Mas tem outros eventos esportivos, né, do SESC. Aliás, são muitos os eventos. Não só aqui no litoral, obviamente a gente está falando mais em relação ao litoral, porque nós estamos nessa época de veraneio, mas praticamente durante todo o ano tem evento esportivo, né, Fábio? Com certeza, o SESC tem uma equipe, as suas unidades operacionais, na sua grande maioria tem o técnico de esporte e lazer, que é um cargo específico para desenvolvimento do esporte. Então ele desenvolve esporte não só nas suas cidades, né, onde existe uma unidade operacional do SESC, mas na sua abrangência. Aqui no caso em especial do litoral, nós temos a unidade operacional do SESC em Tramandaí, e lá trabalha o Gilberto, que é o mais conhecido pela turma aí como Giba, e então ele abrange toda essa parte do litoral, Cidreira, Pinhal, Atlântida, Capão, e ele movimenta o esporte aqui, em especial no período de verão, com o circuito verão, como eu falei no início. Então, é uma referência. O pessoal procura, essa semana mesmo eu recebi uma ligação lá em Porto Alegre do pessoal de Uruguaiana, procurando as etapas do circuito verão na praia, porque ele quer juntar o útil ao agradável, ele quer vir para a praia, quer aproveitar, mas ele também quer se mobilizar com a parte do esporte, né? Então ele aproveita e faz esse gancho aí também. Que legal. Também já está aqui conosco a Simara Souza, do projeto Tampinha Legal, e nós já vamos falar, imagino eu, do Canudinho Legal. Eu já tinha, eu acabei pegando como se diz, um toque, ô Simara, em função das tampinhas. Eu não posso ver tampinha no chão que eu fico catando para guardar elas, né, para recolher. E agora vem a tal do Canudinho Legal, ou seja, é o meu segundo toque, né? Eu não vou poder ver um canudinho no chão aí que eu já vou catar e guardar ele, né? Mas enfim, que bom recebê-la aqui novamente, aqui no estúdio de verão da Rede Pampa. Bom dia. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pelo convite novamente. É sempre uma alegria estar aqui falando contigo e com todos os teus ouvintes. E estamos, então, trazendo mais essa inovação e essa ação motivadora para que toda a população possa participar em prol, novamente, das entidades assistenciais e também trazendo sustentabilidade ambiental e econômica e social. Até porque, principalmente nesse verão, foi uma campanha muito forte de, vamos dizer assim, deletar, excluir os canudinhos plásticos, né? Hoje a tendência são canudinhos com outros materiais, né? E obviamente que isso também vai ajudar bastante, né, na questão desse projeto. Sim, o Canudinho Legal, ele vem para acrescentar as nossas ações modificadoras de comportamentos de massa, ampliando a nossa percepção quanto ao caráter educativo que precisamos ter hoje no momento no país. Nós temos tantos outros materiais também contaminantes, se nós pensarmos assim, se nós pensarmos que a responsabilidade da contaminação é do material e não do ser humano, então tantos outros materiais são contaminantes, como pilhas e baterias, e lâmpadas e óleos de cozinha, por exemplo. Os materiais não são contaminantes. O plástico, o artefato plástico, se não tem asas, não tem nadadeiras e não tem pernas, são encontradas em local inadequado, é porque eles foram desprezados equivocadamente ou irresponsavelmente. Os materiais plásticos, 100% do material plástico é reciclável. É desperdício desprezar o material plástico, é matéria-prima, precisa retornar para a indústria, então fomentando assim a economia circular. Algumas pessoas ainda argumentam que o canudinho tem pouco a utilização, e então eu questiono a questão dos balões, por exemplo, de festas infantis. Qual é a utilização de um balão? Não é alegrar a festa e abrilhantar o ambiente? Então nós também temos a responsabilidade sobre esse resíduo. Todos nós precisamos minimizar o impacto ambiental causado pela nossa vivência neste planeta, pessoa física ou pessoa jurídica. O Canudinho Legal, ele vem para isso, para trazer à luz da consciência a nossa responsabilidade quanto aos nossos resíduos. Outros materiais, canudinhos de outros materiais, por exemplo, de alumínio ou de vidro, eles podem machucar o palato da criança, o palato de quem usa.
o idoso, a criança, pessoas com múltiplas deficiências, pessoas acamadas, pós-cirúrgicas, pessoas que têm uma paralisia facial, elas precisam do canudinho plástico. O canudinho plástico ele é flexível, por ser flexível, ele facilita a deglutição. Nós estamos fazendo um acompanhamento com fisioterapeutas que precisam desse material para que a criança aprenda a deglutir, crianças com múltiplas deficiências. E esse material, uma vez proibido e retirado do mercado, ele tende a agregar valor. Quanto menos vende, mais caro vai se tornar. Então, hoje, por exemplo, nós temos seringas de plástico. Por que elas são de plástico? Porque elas atendem às políticas de biossegurança. No passado, as seringas não eram de plástico, mas e daí nós tínhamos, então, contaminação, não é? Nós tínhamos infecção generalizada. Hoje nós temos a espera, quando a gente faz uma transfusão de sangue ou tira o sangue e precisa ficar no hospital, a espera no braço não é mais a agulha, é uma agulha de plástico. Por quê? Porque aquela agulha de metal perfurava as veias, não é? E também poderia causar uma infecção. Então, hoje se trabalha para isso. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui na beira da praia, uma criança que não está doente, uma pessoa não está doente, mas ela quer consumir uma latinha de refrigerante ou de suco. Nós mesmo vamos fornecer uma latinha para a criança beber diretamente com a boca dela na lata, com tantos casos de leptospirose que nós temos por aí. Então, é uma questão de saúde pública. Atualmente, nós não percebemos mais as pessoas lavarem as mãos depois que elas manuseiam dinheiro. Isso caiu em desuso, não é mesmo? Então, nós precisamos trazer à luz da consciência por que esse tipo de proibição veio à tona, se isso não é uma motivação outra, senão, porque nós estamos aqui para educar. O Canudinho Legal está aqui para educar. O Instituto Sustemplast, ele tem as suas ações educativas. O Tampinha Legal já é uma ação educativa consolidada, são aí quase R$300 mil nas contas das entidades assistenciais. Entidades assistenciais de todo o país estão se cadastrando conosco. A gente percebe um movimento maravilhoso que está sendo feito na sociedade, de volumes absurdos. Nós recolhemos hoje quase 4 toneladas só em Porto Alegre, 4 toneladas de tampinhas. A tampinha, 4 toneladas de tampinhas semanalmente em Porto Alegre. A tampinha é a parte mais desprezada pelo catador reciclador de rua. Ele não precisa desse resíduo para o seu sustento. Foi por isso. Só latinha ali. Latinha, papelão, outros itens, a garrafa PET, enfim. Então, nós propomos a tampinha também para não invadir a receita desse catador. Hoje, então, nós também estamos propondo o canudinho, que também o catador não quer. Então, aquilo que ele não quer, nós queremos. Então, simbolicamente, a tampinha entrou para esse programa, fizemos o programa Tampinha Legal, e hoje nós temos volumes muito significativos. R$300 mil não é pouco dinheiro, são muitos os valores nas contas das entidades assistenciais e fazem toda a diferença para elas. Elas estão incrementando o seu orçamento, estão pagando folha de pagamento, estão arrumando as suas sedes, comprando equipamentos, comprando medicamentos. Aqui em Tramandaí, vizinha, a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que é uma das entidades assistenciais cadastradas conosco, ela vai comprar um mamógrafo para a cidade, que o litoral não tem mamógrafo. Então, é uma questão, sim, de saúde pública. Se engajar num programa socioambiental, como o Tampinha Legal, que tem a ação do Canudinho Legal, é uma questão de saúde pública. Nós estamos fomentando a sustentabilidade econômica das entidades assistenciais, que não são oneradas de nenhuma forma, em nenhum tipo de taxa de inscrição, manutenção, mensalidade. Elas não pagam nem para entrar, nem para sair. Elas só precisam recolher. Nós, como sociedade, precisamos ser responsáveis
pelos nossos resíduos. Economia circular, o que é? É muito simples nós compreendermos. A natureza, ela consome seus próprios resíduos. Tudo da natureza é consumido pela própria natureza. Aquela fruta que cai do pé da árvore é consumida pelo próprio solo, os bichinhos vão lá consumir essa fruta ou as folhas, enfim. Nós, quanto seres humanos, precisamos dar o destino adequado aos nossos resíduos. Todos os plásticos devem ir numa sacolinha, todos os papéis em outra sacolinha, pilhas e baterias em outra sacolinha. Por quê? Porque isso vai ir para a cooperativa, tem lá os nossos catadores, as pessoas que trabalham nas cooperativas de reciclagem. Isso é uma questão de dignidade humana. Não existe possibilidade de se lavar tudo. Não podemos misturar resíduo seco com resíduo orgânico. Isso é o que nós fazemos no Tampinha Legal. Nós estamos para aumentar este esclarecimento. Dar aquele puxãozinho de orelha que todo mundo precisa. Depois que a gente cresce, as mães não fazem mais esse puxão de orelha. Aí os filhos fazem, né? Isso, mas aí agora as crianças estão fazendo e a gente tem que fazer esse acompanhamento nas escolas. Então, verdade seja dita, a responsabilidade é de cada um de nós e as nossas ações são assim, alegres, motivadoras, tranquilas, espontâneas. Todo mundo gosta de recolher sua tampinha e agora a gente espera também que as pessoas se engajem na questão do canudinho. Os locais, as entidades cadastradas, por exemplo, aqui no litoral, Atlântida, Xangri-Lá, Capão, por exemplo. Nós temos um site, o tampinhalegal.com.br. Lá no site você pode acessar com o seu celular, você já vai ver que tem um tampômetro, que é o número de tampinhas que nós já recolhemos. Ali no site tem pontos de coleta e também tem outras informações como as entidades assistenciais cadastradas. Aqui em Capão nós temos a Paz de Capão da Canoa, pode se entregar diretamente a ela. Aonde já tinha, desculpe interromper, aonde já tinha o recolhimento de tampinhas. Pode ser do canudinho também? Sim, daí as pessoas elas podem entregar os canudinhos onde? Pode colocar dentro de uma garrafinha de 600 ml ou uma garrafinha de 2 litros de água. Ali já é o seu coletor. Se você for lá no nosso site, você tem a nossa arte do Canudinho Legal. Qualquer um pode imprimir essa arte, recortar e colar numa garrafa PET de 2 litros, ou uma bombona de água de 5 litros, ou uma bombona de 20 litros de água. Aquela embalagem de água que você tem disponível. Aqui na praia, muita gente consome bombonas de água de 5 litros. Essas bombonas de água de 5 litros não são retornáveis, mas elas são recicláveis, porque todos os plásticos são recicláveis. Uma etapa antes da reciclagem é o reaproveitamento. Então, nós reaproveitamos essas bombonas como coletores de canudinhos ou coletores de tampinhas. As garrafas PET também podem ser reaproveitadas como coletores de canudinhos. E aí você vai lá no site, pode imprimir a nossa arte do Canudinho Legal, recortar e colocar na sua casa. E quando estiver cheinho, vai até um ponto de coleta. Capão da Canoa está cheio de pontos de coleta. A Casa de Cultura de Capão da Canoa tem um ponto de coleta que eu sei. A Câmara de Vereadores de Capão da Canoa é a nossa apoiadora, tem o seu ponto de coleta lá também. Então, todas essas informações estão no site. As pessoas que têm dúvida podem nos procurar através do Facebook. Tem também muito material esclarecedor no nosso canal de YouTube. É isso, então, eu convido a todos então, a participar do Canudinho Legal, recolhendo os canudinhos na beira da praia, para minimizar o nosso impacto no meio ambiente com os nossos resíduos. 12 horas e 34 minutos. Doutor Ayrton Ruxo também já está conosco. Bom dia. A alegria de estar aqui com vocês, né? Me enriquecendo sempre. PH, obrigado pelo convite, agradecer a tua produção aqui. Estamos se encaminhando para um fim de temporada, né? Uma temporada extremamente proveitosa e fico feliz em ouvir campanhas como a que estamos ouvindo aqui. É tão importante essa conscientização, embora a gente tenha trabalhado mais com os jovens, venha trabalhando mais com os jovens, acreditando. Falávamos ontem isso lá no Atualidades da Rede Pampa, que é aqui ligado à nossa Rádio Liberdade, falávamos exatamente isso, a necessidade que nós temos de mudar uma cultura. Como é difícil pegar um adulto e convencê-lo a mudar seus hábitos.
Não devemos desistir, mas devemos insistir exatamente nos jovens, porque fica muito mais fácil. A Bretanha, eu uso um exemplo que me foi pessoal e ele me foi pedagógico para a vida toda. Quando surgiu o cinto de segurança, estamos falando ali na década de 90, que era o novo Código Nacional de Trânsito, que vigora até hoje, surgiu então a imposição do cinto de segurança. Eu não consegui fazer, tu que és jovem, eu não consegui fazer meus pais usarem o cinto de segurança. Era todo que pai bota, mãe bota, e botava me xingando e enfiava aquele cinto ali. Foi um confronto uma vida inteira. Já os meus filhos não imaginam que tenham entrado num carro sem colocarem seu cinto de segurança, sem que precisasse fazê-lo. Então eu uso muito esse exemplo, que ele é pedagógico, porque ele é cultural. Nós temos que investir nos jovens que vão nascendo, que vão adquirindo bons hábitos e fazem, como nós dizíamos aqui, passam a cobrar dos pais que o façam. Não joga esse lixo, não usa esse copo, não faz esse tipo de coisa. Eles nos cobram. Então, isso é cultura. Isso é uma mudança de cultura. Exatamente. Isso é a atitude de civilidade. É o que nós precisamos aumentar no país. Aqui nas praias, por exemplo, nas praias do mundo inteiro, os resíduos mais encontrados nas ações de limpeza da praia são as bitucas de cigarro. Nem por isso se proíbe bituca de cigarro. Ela não existe uma lei proibindo a bituca de cigarro ou sequer o cigarro de forma livre na beira da praia. Então, o que tem que acontecer é essa atitude responsável do seu resíduo. Então, a própria bituca de cigarro, por exemplo, a pessoa pode colocar numa garrafinha PET e poder dar o destino adequado a ela. Esse teu exemplo é bom também. A gente que tem um pouquinho mais de idade, um pouquinho só, né, Bretanha? Não é muito, né, Bretanha? Um pouquinho mais. Na verdade, se tu tenta lembrar assim, ó, que há 15 anos atrás se fumava em recintos fechados. 15, eu não estou falando de 50. Não estou falando de 50. Há 15 anos atrás... Exatamente, se em festas, às vezes em ambientes fechados, sem uma janela, e ficavam 300 pessoas fumando ininterruptamente, acendendo um cigarro no outro. Tu diz isso hoje, fica quase que inacreditável. Então vê como a gente muda, hoje nós estamos, a nossa briga já é para onde botam essa bituca. Mas mudou as pessoas, tu está no ambiente, às vezes que as pessoas saem, vão para um cantinho, acendem seu cigarro e lá ficam, já uns mais educadamente guardam a sua bituca, mas quando vê, a gente consegue sim, a gente consegue fazer uma mudança, né? As roupas, quem frequentou isso, tu chegavas em casa de um evento, tu cheirava tuas roupas, te dava nojo, mesmo que tu não fosse um fumante, porque passivo, era um ambiente impregnado, tu era o passivo. Então, tem se evoluído muito, sabe? Eu acho que essa luta que vocês fazem extremamente meritória, ela às vezes deve dar um desânimo quando tu vê um revoltado ou alguma coisa, mas nós não podemos perder o foco, é exatamente isso, é um sentido, porque realmente muda uma sociedade, muda uma vida. Roxo, falando em novo aí, eu vou aproveitar aqui, estamos com o Guilherme Henck, presidente estadual do Partido Novo, do estado do Rio Grande do Sul. Guilherme, são assuntos variados, mas esse é um assunto também interessante, né? Porque vocês trabalham de uma forma diferente em relação às questões do partido. Sem dúvida, sem dúvida. E um pouco do que foi colocado aqui está na gênese do Novo, né? O Novo é um partido criado por pessoas de fora da política, que são professores, advogados, profissionais liberais, estudantes, que têm a sua profissão, né? E perceberam que se a gente fosse esperar a mudança vindo dos partidos existentes, dos políticos que a gente tinha, ela não iria acontecer, né? E um dos valores do Novo é o indivíduo como agente de mudanças. A gente bate muito nessa tecla. Nós não podemos ficar esperando só dos políticos, só do Estado, só do governo, que as mudanças aconteçam. Nós temos que fazer acontecer. Nós temos um projeto dentro do Novo que se chama Desperta Já. Desperta Já é uma ação de voluntariado, que a gente faz muito esse tipo de coisa também. A gente coleta lixo da praia, a gente faz ações de doações para instituições de caridade, com alimentos não perecíveis. Todo esse tipo de coisa está dentro do escopo da atuação do Novo também. Nós acreditamos que a melhor forma de ter impacto, fazer mudanças de impacto na sociedade, é pela política, mas não é apenas por ela. Nós, como cidadãos, temos que se engajar na mudança. E ter também o apoio da política. Nós, surpreendentemente, tivemos a notícia no ano passado
que o município de Encruzilhada do Sul foi aprovado na Câmara de Vereadores e sancionado pelo prefeito o projeto Tampinha Legal, onde projeto de lei Tampinha Legal, onde todas as repartições públicas devem recolher suas tampinhas em prol das entidades assistenciais cadastradas no programa Nessa Cidade. O que ocorreu depois disso? Várias outras cidades estão replicando esse projeto de lei e o projeto de lei está se espalhando pelo Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul está, então, se projetando em outros estados estão se espelhando nessas gestões, no gestor público gaúcho aqui. Então, esperamos também que os canudinhos também possam fazer parte do dia a dia. Qualquer restaurante, qualquer bar, qualquer quiosque da beira da praia pode disponibilizar uma embalagem de garrafa PET e colocar seus canudinhos ali. Isso é muito simples. Uma lixeira na beira da rua, na beira da calçada, pode ter uma garrafinha PET ali para a bituca de cigarro, uma garrafinha PET para o canudinho. Isso é muito simples. Nós temos um shopping em Maringá que eu visitei outro dia. Na praça de alimentação, eles têm garrafa PET de 2 litros, as pessoas recolhem a sua bandeja para jogar os seus resíduos na lixeira. Do lado da lixeira tem uma garrafa PET para as pessoas botarem o lacre da latinha. Então, é muito simples, são ações simples, nós não precisamos de muito investimento. Investimento aí é um investimento de educação, de atitude, exatamente, de cidadania, é isso que a gente precisa. PH, deixa eu provocar o nosso presidente aqui um pouquinho. A gente que gosta um pouco de política e vive da política também, né? Não, vai apertar o guri. Não. Devagar. Ele é bom, vai devagar. eu vi que ele é bom. Mas é uma oportunidade boa. Porque nós não queremos mais do mesmo. Né? Não quero ser redundante. O que a gente tem visto, todos os partidos que pretenderam inovar, ao chegar o poder, foram corrompidos por ele. O que eu digo? Onde a máquina te engole... Eu quero dizer assim, não que vocês estejam repetindo, mas eu já vi surgirem partidos também com os mesmos ideais, também tentando fazer um diferente, e quando vem a máquina, são por ela engolidos. Não sei se estou me fazendo claro para te entender. E isso não é uma questão ideológica, temos partidos de esquerda e partidos de direita que ocorreram isso. Exatamente pela questão do poder. Qual é o antídoto que o Novo pretende fazer para isso, para não ser engolido? Eu vi que fez uma campanha diferenciada, a presidente agora, lógico, estava engatinhando, né, até fazer chegar num país com mais de 200 milhões de habitantes. Eu sei que essa mensagem, ela demora um pouquinho. Mas como não ser engolido por o sistema? Ayrton, muito obrigado pela pergunta. Essa, de fato, assim, desde que nós começamos o Novo lá atrás, como projeto em 2010 e como partido, de fato, registrado no TSE em 2015, é a pergunta que mais nos fazem. Olha que eu tentei ser original, hein, PH? Tentei ser original e é a pergunta que mais fazem para mim. A verdade é que, enfim, a gente apresenta os valores do Novo, de onde é que a gente vem, onde é que a gente imagina o Novo estando no futuro, e o que nos dizem é muito bonito esse partido de vocês, muito legal tudo isso que vocês estão falando. Mas na prática não vai funcionar, porque quando vocês chegarem lá, o sistema vai engolir vocês. É isso que a gente escuta. Mas a verdade é que as outras tentativas, o que nos parece é que as outras tentativas de fazer algo diferente, elas estavam realmente só no discurso. Elas estavam só no discurso, elas eram uma forma de propaganda. O Novo ele já surge com isso na gênese do partido. Né? Como eu estava comentando antes, nós somos formados só por pessoas de fora da política. Eu, pessoalmente, estar presidente do partido é minha forma de contribuir para a política, mas eu tenho minha atividade, eu sou formado em engenharia, trabalho no mercado financeiro, tenho minha empresa, eu tenho minha atividade separada da política, não dependo disso, como todas as pessoas que fundaram o Novo da mesma forma. Bom, mas como que a gente vai se manter no longo prazo imune aos vícios da velha política? Nós criamos vários mecanismos para tentar se proteger. E até agora tem funcionado bastante bem. A gente pode ver pelo nosso vereador aí de Porto Alegre, Felipe Camozato, que já está há 2 anos aí fazendo um excelente trabalho, batendo de frente com todos os privilégios e vícios da velha política. E acho que o primeiro deles que eu poderia citar é o fato, a governança que a gente institui a partir do Estatuto. Eu, por exemplo, como faço parte de diretório, não posso ser candidato. Porque o candidato e o mandatário, ele vai estar lá na Assembleia, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, negociando. Certo? E às vezes, nessa negociação, pode acabar acontecendo alguma coisa que não
está exatamente de acordo com os princípios do partido, e eu, como diretório, eu tenho que ser o responsável por puxar o freio de mão e dizer, peraí, né, vamos dar uma revisada nisso aqui, acho que não está bem de acordo com os princípios. Agora, se eu fosse mandatário e presidente do partido, eu estaria com um conflito de interesse total sobre isso. Certo? Então, esse é o princípio de governança que nós instituímos. Talvez a principal forma que a gente possa se proteger é o fato de que o Novo é o único partido do Brasil que não utiliza dinheiro público para sustentar. Nós teremos direito a um pedaço do fundo partidário, um pedaço do fundo eleitoral, o popular fundão aí das últimas eleições. Nós nos recusamos a utilizar esse recurso porque nós consideramos imoral. Recursos públicos devem ser para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para aquelas áreas que são prioritárias. E não para sustentar partido político, para ficar imprimindo panfleto e fazendo campanha. Então, a gente recebe o fundo partidário, não existe como devolver o fundo partidário sem que ele seja distribuído para os demais partidos. Então, a gente guarda numa conta separada. E o primeiro projeto de lei que foi protocolado agora, na semana passada, pelos nossos deputados federais, foi a criação de um mecanismo para direcionar esse dinheiro do fundo partidário para as áreas prioritárias. Né? Então, e o fundo eleitoral nós realmente abrimos mão, o dinheiro ficou lá em Brasília. Então, como é que nós somos sustentados? Nós somos sustentados somente por aquelas pessoas que acreditam no projeto. Todo filiado novo, e hoje já são 30 mil por todo o Brasil, contribui com aproximadamente R$30 por mês. Essa é pelo menos, né? Pode-se contribuir com mais, nós temos doadores maiores, contribuem com R$150 por mês. Então, a gente recebe recursos de forma pulverizada e só das pessoas que acreditam no projeto. Se algum dia acontecer alguma coisa de um deputado nosso acabar incorrendo em alguma negociação com interesses escusos ou alguma coisa um pouco suja, todos esses filiados, eles vão parar de contribuir, porque eles estão ali acreditando nessa ideia. São 30 mil pessoas que acreditam nessa ideia. Eles vão deixar de contribuir e o Novo vai, consequentemente, deixar de existir. A gente está sujeito ao teste de mercado, a gente brinca, né? Como a gente vem da iniciativa privada, a gente brinca. Uma empresa que não produz um bom produto, não oferece um bom serviço para o seu cliente, ela vai acabar quebrando. Certo? Se o Novo não oferecer um bom produto, vai quebrar também. É teste de mercado. Então, acho que são algumas das coisas que ajudam a gente a se proteger. E só lembrando, Ruxo, ao nosso presidente aqui, do Novo, que esse talvez seja o primeiro passo, ou talvez um dos primeiros passos no caminho de mudar essa formatação que existe na política nacional com tantos deputados, vereadores, de repente diminuir isso, começar a diminuir esse custo da máquina pública que impacta em outros projetos sociais do governo. Então, de repente, o Novo pode trazer essa nova bandeira, né, para diminuir, ou outros partidos também, na verdade, eu acho que todos deviam se unir para diminuir. É impressionante o que tem hoje na Câmara Federal, nas câmaras estaduais, e talvez com menos políticos, talvez o resultado até pudesse ser melhor, né, presidente? Eu não tenho dúvida. A prioridade é a gente acabar com os privilégios. Existem muitos... até essa é uma discussão que se tem, né? Quantos assessores é necessário para um parlamentar? Reduzir o número de assessores teria um impacto significativo no orçamento versus o impacto que teria nas condições do parlamentar trabalhar? Então, toda uma discussão que a gente tem que ter. Mas é fato que existem muitos privilégios, que a máquina pública é extremamente inchada, e é isso que nós temos que acabar, é isso que o Novo está aí para combater. Só para citar um exemplo para vocês, na Câmara Federal, o deputado federal ganha um bom salário, e ainda ganha um auxílio moradia, e ainda ganha um apartamento funcional. Né? Ou seja, isso é um exemplo de privilégio que a gente vai ter que combater. É o caso do Ruxo, que recebe auxílio chinelo para a praia aqui, né? Sabes que tu falas como é importante a gente provocar esse debate, né? O que permeou esse fim de ano aqui foi exatamente o auxílio transporte, o auxílio moradia para quem já morava. Quem foi reeleito recebeu, senhores, 33 mil para fazer a sua mudança, ou seja, para sair da sala para o quarto, porque ele pegou travesseiro, foi dormir na sala, ele ganhou 33, mais 33, porque teve uma mudança e depois a outra acomodamento. Quer dizer, são coisas assim que espantam. Isso acontecia, isso foi concedido por um canetaço de presidente da Câmara de muitos anos, e nós não sabemos que pagamos. Aí se consegue entender se um deputado
que se reelegeu, vai seguir no mesmo apartamento, já ganha auxílio moradia, aí ele já ganha um apartamento funcional, ele tem um imóvel em casa, aí ele é acrescido R$33 mil para ele fazer a mudança, como eu brinquei, né, da sala para o banheiro. Aliás, Roxo, aproveitando, nós temos que fazer um intervalo agora, mas só para pegar esse gancho aí, eu conheço pessoas que fazem esse trajeto e não pagam nada, né? Sai do quarto para a sala, né? E... Bom, brincadeiras à parte, 12 horas e 50 minutos, nós temos que fazer um intervalo, mas antes eu só quero dar um bom dia, obviamente, para a Diza Gonzaga, presidente da Fundação Tiago Gonzaga. Bom dia, Diza. Bom dia, um prazer estar aqui nos estúdios da Pampa. Muito Coisa prazer. Boa. Prazer é nosso. Nós vamos então rapidinho ao intervalo, lembrando, estamos fazendo aí o programa Rio Grande do Sol Verão Pampa 2019, apoio SESC, a força do Sistema Fecomércio ao seu lado. Nós vamos rapidinho intervalo e voltamos já já com mais entrevistados para vocês. Aproveite o dobro de internet no Claro Pós para assistir aos seus filmes e séries favoritos, além de aplicativos ilimitados. E tem mais, você ainda aproveita o Galaxy J4 Core por apenas 12 vezes de R$ 54,99. Isso mesmo, Galaxy J4 Core no Claro Pós 7 GB, com mais 7 GB de bônus. E aí, tá esperando o quê? Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/loja online. Claro, você merece o novo. Ô gurias, eu quero convidar vocês pro meu aniversário no meu novo apartamento no Sarandi. Como assim apartamento novo, Fernando? Não sabia que tu tava com dinheiro sobrando. Me conta. Não me diz que tu ganhou na Mega Sena, Fernando. Mas gurias, vocês não sabem que com R$100 de entrada e R$500 por mês, dá pra comprar um apartamento novinho, pronto pra morar? Ah, não. Agora quero saber como é que a gente faz. Me dá logo essa dica, Fernando. Vai, conta logo o segredo. Mas não tem segredo nenhum, é só ligar. Anota aí, ó, 4003-9924. Deixa eu repetir aqui, ó, 4003-9924. No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Buenas, meu amigo ouvinte, aqui quem está falando é o guitarreiro e cantor Marcelo Caminha. Eu quero dizer para ti que eu também estou na programação, e olha, que programação de fundamento da Rádio Liberdade, tocando um violão gaúcho e cantando para ti. No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Um baita abraço! Alô, gauchada, a Liberdade, a Rádio dos Gaúchos, pode ser ouvida pela NET no canal 300. Quem é assinante da NET tem esta ótima alternativa para ouvir o melhor da música do Rio Grande do Sul. No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Alô, amigos! Nós somos da dupla Machado e Marcelo Dutchê, sempre juntos com vocês, rodando diariamente os nossos maiores sucessos, no campo e na cidade. Rádio Liberdade, um grande abraço a todos vocês! No campo e na cidade, Rádio Liberdade. Ô gurias, eu quero convidar vocês pro meu aniversário no meu novo apartamento no Sarandi. Como assim apartamento novo, Fernando? Não sabia que tu tava com dinheiro sobrando. Me conta. Não me diz que tu ganhou na Mega Sena, Fernando. Mas gurias, vocês não sabem que com R$100 de entrada e R$500 por mês, dá pra comprar um apartamento novinho, pronto pra morar? Ah, não. Agora quero saber como é que a gente faz. Me dá logo essa dica, Fernando. Vai, conta logo o segredo. Mas não tem segredo nenhum, é só ligar. Anota aí, ó, 4003-9924. Deixa eu repetir aqui, ó, 4003-9924. Fasa Autopeças, tudo para vans e picapes nacionais e importadas das marcas MWM, Mali, Delphi, Cummins e muito mais. Acesse fasapeças.com.br, na Avenida Sertório 4021. Ligue 3373-2600, 3373-2600. Fasa Autopeças. Quer se dar bem em 2019? Faça o curso técnico da Alcides Maia, Administração Informática e Redes de Computadores. Estude na melhor, conquiste uma carreira e realize seus sonhos. Ligue agora 3254-8383 ou acesse www.alcidesmaia.com.br e matricule-se já. Alcides Maia, conhecimento que abre as portas do mercado.
Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @Jornal O Sul e fique por dentro. Aproveite o dobro de internet no Claro Pós para assistir aos seus filmes e séries favoritos, além de aplicativos ilimitados. E tem mais, você ainda aproveita o Galaxy J4 Core por apenas 12 vezes de R$ 54,99. Isso mesmo, Galaxy J4 Core no Claro Pós 7 GB, com mais 7 GB de bônus. E aí, tá esperando o quê? Vá até uma loja ou acesse claro.com.br/loja online. Claro, você merece o novo. Tchê Vivente, não gaste a sola da bota. Só na Casa do Peão tu vais encontrar tudo o que estás procurando. Bombachas, vestidos, botas, facas, tapetes de pele, pelegos, apelos para o pingo e muito mais. Quer mais facilidade? Nos cartões tudo em 3 vezes sem juros. Casa do Peão, Alberto Bins, 393, Porto Alegre. Fone 3225-6262. Olha por aquelas paragens. Rádio Liberdade, ao vivo, direto da Praia de Atlântida. Programa Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019. Apresentação, Paulo Henrique Cardoso. Apoio, Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Voltamos ao programa Rio Grande do Sol, Verão Pampa 2019, apoio Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Estamos de volta ao programa aqui do estúdio de verão da Rede Pampa, em Atlântida. Estamos aí conversando com o Guilherme Henck, presidente estadual do Partido Novo, Fábio Pedroso Silveira, coordenador de esportes do Sesc Rio Grande do Sul, a Diza Gonzaga, presidente da Fundação Tiago Gonzaga, deixa eu ver se não perdi mais ninguém aqui, a Cimara Souza, do Tampinha, e agora Canudinho Legal, o João Bretanha, o Dr. Ayrton Ruschel, enfim, todo mundo aqui no estúdio de verão da Rede Pampa. Diza, nós estávamos conversando aqui e o presidente do Partido Novo estava falando e eu entendi que pediu uma parte, é isso? Pois eu acho muito importante o que o nosso colega aqui da mesa aqui da Pampa, né, está falando sobre os mandatos, os novos mandatos. Eu acho que novo é uma nova forma de fazer política, independente de partido. Eu acho que o novo tem que com a reeleição, daqui a pouco um candidato que entra com toda a garra, com todo o pique no segundo, do terceiro mandato, aí, quando vê, já é o seu trabalho, já é a sua profissão. O que não podemos é ter políticos profissionais. Depois de 4 mandatos, não tem como, tu não volta mais para... Isso é a minha preocupação. Para a vida normal. Exatamente. Eu, nas últimas eleições, né, eu acho que as pessoas sabem, concorri a deputada federal. E foste muito bem votada, inclusive. Fui a 4ª mais votada em Porto Alegre, mas infelizmente não consegui, né? O partido que eu estava não entrou, o quociente eleitoral, né? Mas, de qualquer forma, eu também imaginava fazer um mandato. Eu ia levar uma causa, não é causa própria, né? Eu queria formar a bancada da vida, porque nós temos a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, e agora até a bancada da lama, a gente soube, né? Que coisa horrível, né? Mas a da vida, que é o nosso bem maior, parece que as pessoas não estão preocupadas. Então, eu só lamento a minha não entrada, porque essa bancada, com certeza, eu ia levar essa bandeira. Mas convivi, e fui muito feliz em conviver com muitos dos teus colegas de partido, o Tiago Mitrô, né, de Minas Gerais, ganhou lá, é um candidato, deputado federal eleito por Minas Gerais, um jovem, né, maravilhoso, já está mostrando a que veio, né? Então, a minha preocupação é essa, que esse povo novo, que está entrando, não fique político profissional. Faça um mandato, 2, e parece que é o que tu me disseste, que no Novo tem isso. Não pode mais de uma reeleição, como é que é? Exato, eu e a Diza conversávamos aqui fora do ar e comentei com ela que, de fato, essa é uma preocupação que nós temos no Novo. Por isso que, desde o início, desde a fundação, quando nós fizemos o Estatuto do Novo, o próprio Estatuto estabelece que é vedada mais de uma reeleição para o mesmo cargo. Então, o sujeito se elege vereador, pode se reeleger por mais 4 anos, e depois de cumprir 2 mandatos como vereador, ou vai a deputado estadual, deputado federal, alguma outra coisa, ou volta para a sua atividade na iniciativa privada. E ele pode, depois disso, voltar? Não. Cumpriu 2, cumpriu 4, mais 4, parou. Passou uma eleição, na outra ele pode voltar ou não? Não pode. Não pode mais. A nossa ideia é que a pessoa justamente tenha a sua atividade profissional, vá para a política dar sua contribuição,
volte para sua atividade profissional, que é o que a Disa estava se propondo a fazer. Ela comentava aqui comigo que queria fazer um mandato. Exatamente, eu não queria ser uma política profissional. Eu levava uma causa e era isso, uma eleição, no máximo 2. Exatamente. Exatamente, que é o que a gente comenta. Depois de muito tempo dentro da política, a pessoa acaba perdendo um pouco a referência do que é trabalhar, do que é gerar emprego, do que é pagar uma guia de imposto, do que é ser povo, do que é ser a população civil, né? Então, a gente acha que é muito importante nunca perder essa conexão com o povo. Guilherme, vocês sabem, eu tenho a consciência de que, dá para se dizer assim, de uma maneira bem popular, vocês estão nadando contra a maré, né? Porque todo o fluxo da política não é essa, né? Vocês têm essa consciência, né? Com certeza, e a gente sente essa dificuldade no dia a dia. Alguns dos nossos mandatários eleitos têm uma postura um pouco mais combativa do que outros, mas o melhor exemplo talvez seja o Matheus Simões, nosso vereador em Belo Horizonte, que decidiu realmente bater de frente contra tudo e todos que estão lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Só que, como corolário disso, ele não consegue aprovar nenhum projeto de lei. Foi uma escolha que ele fez de realmente bater de frente, brigar com todo mundo, mas ele foi punido pelo sistema. O sistema, por ter sido desafiado, não permite que ele consiga trabalhar. A política brasileira dá a entender que ela tem uma cartilha, né? Vamos falar assim, bem popular. Parece que existe uma cartilha. Para ser político, tem que cumprir com isso, 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 isso. E, obviamente, que essa cartilha não quer dizer que sejam as coisas certas, né, sensatas e que realmente um político deveria cumprir. Mas dá a entender isso, né, Diz? Se não fizer isso, está fora do sistema. É o que o Guilherme está falando. Nestas eleições, quem fez campanha viu, as pessoas estavam enojadas. Eu, quando sabiam que era candidato, dizia, vou votar em ti. Ai, que coisa boa, tem alguém em quem votar que não seja do sistema. As pessoas estão cheias desta política. Eu acho que a sociedade chegou a um limite. Ninguém mais quer privilégios. Não é possível que um país onde tem milhares de desempregados, pessoas ganhando um salário mínimo que a gente sabe que não dá para o mínimo, né? Pessoas tendo esse privilégio de ter auxílio paletó, auxílio não sei o quê, é ridículo, né? Na Câmara Federal é um absurdo, né? É uma mordomia, e os caras acabam acostumando. Uma das nossas candidatas do Rio de Janeiro, não, de São Paulo, a Tabata Amaral, que foi eleita, né? Até do PDT, essa menina, também era minha colega lá no Renova Brasil. Ela simplesmente, quando foi acompanhada de um assessor da Câmara, tomar posse do seu apartamento funcional, a que tinha direito, tinha um deputado que deixou seu filho lá, um deputado, inclusive, gaúcho, para nossa vergonha, né? Um deputado gaúcho que, não só contente de ter o seu apartamento funcional, ainda tinha um para o filho dele. Quer dizer, onde é que nós chegamos? Até que ponto, né, o país aguenta isso? Aí o país está falido, a gente não tem verba para a educação, para a saúde, as pessoas morrendo nas filas do SUS. Onde é que está esse dinheiro, né? Guilherme, em relação ao número de deputados, senadores, enfim, o que vocês pensam a respeito disso? Eu te pergunto porque, do meu ponto de vista, enfim, a gente acaba conversando com muitas pessoas, dá a entender que é um número exagerado, né, de deputados, enfim. O que o Partido Novo pensa em relação a isso? O nosso candidato à presidência da República agora, 2018, o João Dionísio Amoedo, aliás, fez uma belíssima campanha, nós ficamos muito satisfeitos com o resultado, tinha a proposta, colocou várias vezes durante a campanha, a proposta de reduzir o tamanho do Congresso. É muito importante a gente pensar não só em reduzir o tamanho do Congresso em termos de número de deputados, mas principalmente de orçamento. Porque são esses recursos que são drenados das áreas prioritárias para, enfim, sustentar a máquina pública. Então não adianta nada a gente reduzir o tamanho do Congresso, reduzir o número de deputados, reduzir o número de senadores, de assessores, se nós não reduzirmos o orçamento, o impacto disso no orçamento. Então nós temos que ter essas duas coisas em mente. E foi muito por causa desse abuso de dinheiro público, a Disa comentava, né, que a população está enojada. E eu escrevi até, curiosamente, um artigo para Zero Hora, que nunca foi publicado, ainda bem, antes das eleições, e que eu defendi a tese de que a renovação, apesar de gostar muito que a renovação fosse alta, eu defendi a tese de que a renovação seria baixa. Porque na mini-reforma eleitoral de 2017, os nossos congressistas já passaram a cláusula de barreira, né, já passaram o fundão eleitoral, criaram uma série de mecanismos para garantir a sua reeleição. Então eu imaginava que a reeleição seria bastante grande, a taxa de reeleição.
E eu teria errado feio, ainda bem que o artigo não foi publicado, porque a população enojada com todos esses privilégios, com todos esses custos da máquina pública, né, realmente promoveu uma verdadeira renovação para a nossa sorte. Né? Na verdade, isso é um abuso de boa-fé, né? Da boa-fé do cidadão, não Sem é? dúvida, Isso foi um sem dúvida. abuso. E Mas a durante população- muito tempo nós fomos coniventes com esse Exatamente. abuso de Então, o boa-fé. que nós precisamos? Para quebras de paradigmas, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos saber mais. Precisamos nos instruir mais, esclarecer mais. E como os bons ainda são a maioria, os bons precisam fazer o seu barulho. Eles precisam falar. Eles não podem mais ser omissos em relação a em qualquer área nesse país, não é? Gente, eu queria fazer uma reflexão em relação ao teu candidato. Nós vivemos um momento atípico politicamente. Nós tivemos uma eleição onde se radicalizou pelas pontas, né? E o grande divisor da água, eu tenho dito, quem definiu a eleição foi o centro. Equivocam-se aqueles que acharam que a direita ganhou ou que a esquerda havia ganho. Na verdade, quem define uma eleição sempre é o centro, porque as pontas estão nas pontas, né? Tanto é que nós tínhamos simulações no primeiro turno com candidatos do centro, né? Sempre a eleição era parelha. Quando chegava no segundo candidato da direita contra a esquerda, o Bolsonaro já sinalizava que ganharia. Por que eu estou te dizendo isso? Porque passada essa eleição, que houve a polarização entre que esse grande eleitorado do centro tira 20 para um lado e tira 20 para o outro, e sobra este grande meio, centro-esquerda, centro-direita, as pessoas que buscam um caminho de uma maneira menos radical, acabaram tendo que definir entre terminar um ciclo de esquerda que existia com o PT e antes mesmo Fernando Henrique Cardoso há mais de 20 anos, ou não concordavam com a radicalização da direita. Eles tinham que fazer essa escolha, o que menos queriam, e acabamos escolhendo um caminho, e uma eleição legítima definiu pela candidatura do Bolsonaro. Mas eu acho que agora, nós vivemos um momento completamente diferente. Abriu espaço para surgimento de lideranças. Veja que o Bolsonaro, que legitimamente foi escolhido nosso presidente, é alguém que já estava no parlamento há 27 anos, 30 anos, né? Tinha 4, 5 legislaturas. Então nós não temos lideranças. Então abriu esse espaço. Definido isso, o presidente vai governar seus 4 anos, já disse que não é candidato à reeleição, abre-se um espaço, e aí que eu quero entrar, que eu quero dizer diretamente, quem melhor saiu desta eleição foi o Amoedo, não tenho nenhuma dificuldade de dizer, exatamente por ideias novas, por não carregar um ranço, por ter sido muito claro, muito expresso nos seus anseios. Então, qual é a perspectiva que vocês veem em relação ao líder de vocês? Imagino que seja o candidato à presidência, seja o líder maior, embora vocês possam ter outras lideranças, né? Qual é a projeção que vocês fazem em relação a ele, em lançá-lo como uma liderança nacional efetiva? Obrigado pela pergunta, Ayrton. De fato, assim, a gente reconhece que o Amoedo saiu muito fortalecido dessa eleição. Foi o quinto mais votado, saindo do completo desconhecimento para terminar na frente de nomes conhecidos como Marina Silva, Henrique Meirelles, foi presidente do Banco Central, foi ministro da Fazenda, extremamente conhecido. Então a gente tem esse mesmo diagnóstico. João Amoedo saiu extremamente fortalecido e o projeto novo também. Sobre as perspectivas de uma nova candidatura à presidência em 22, o João sempre comentou que a ideia dele nunca foi ser candidato. E, de fato, eu me lembro, em 2017, o João estava bem, junto com todos nós do partido, bastante envolvido na busca de alguma liderança para representar as ideias do Novo. A ideia dele sempre foi criar, depois de uma carreira muito bem sucedida na iniciativa privada, né? Acho que talvez a maioria das pessoas tenha visto a declaração de bens dele, sabe do quão bem sucedido eu estou falando. Bem sucedido mesmo, né? Realmente. Então ele decidiu criar uma ferramenta para contribuir com a sociedade. E criou o Novo. Mas a ideia do Novo é realmente ser uma instituição não calcada em pessoas, mas em ideias. E a gente procurou durante bastante tempo alguém que pudesse representar essas ideias. E num dado momento a gente entendeu que a melhor pessoa para representar essas ideias era justamente o mentor do partido, o João Amoedo, e aí começamos a trabalhar o lançamento da candidatura dele. Eu entendo que esse mesmo processo deva se repetir em 22, por mais que
possa representar perda ou desperdício de um capital político acumulado ao longo desse ano que passou, o mesmo processo deve se repetir, nós devemos novamente ir atrás de lideranças para representar o novo. Se pudesse alguém que não o João Amoedo, vamos trabalhar também com essa perspectiva, com essa possibilidade. Se o João Amoedo tiver disposição de ir de novo, também pode ser uma possibilidade. Isso está completamente aberto ainda. A gente está construindo um projeto para o longo prazo, a gente está construindo uma instituição, e isso vai ser definido à medida que as coisas andam. Muito bem, 13h, 9 minutos. Estamos falando aqui do Estúdio Verão, da Rede Pampa em Atlântida. Quero conversar também com a Diza Gonzaga, que também já está chegando aqui, a doutora Nadine, né, chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu quero falar com a Diza exatamente em relação a essa parceria com a Polícia Civil, né? Obviamente em relação às escolinhas de trânsito, enfim. É um projeto que está andando e andando bem, né? Nós temos como a preocupação que no verão não dê férias para a vida, né? Às vezes no verão a gente, na ânsia de viver, de aproveitar, de curtir, de visitar os amigos, de fazer festa, se esquece do principal, né? Cuidar da vida. Então, a nossa campanha de verão é não dê férias para a vida. E nessa campanha a gente tem uma parceria muito interessante com a Polícia Civil. A Nadine, a nossa chefe de polícia que está chegando aqui no estúdio, com certeza vai poder falar da alegria dessa parceria. Ela nos procurou alguns meses atrás para a gente firmar essa parceria. E para nós foi muito gratificante, né, Nadine, que está chegando aqui no estúdio, fazer uma parceria com uma mulher, chefa de polícia, né, Nadine, e levarmos mais vida para o litoral. Tivemos a semana passada em Torres, né, uma belíssima parceria, o pessoal da polícia fazendo a escolinha de trânsito, a minha equipe do Vida Urgente, nossos voluntários, falando com os pais, né, porque criança tem que ter sempre um pai, né, com as crianças todo cuidado é pouco, eles podem ser descuidados, a gente não. Mostrando para os pais que o abraço aquece, conforta, mas no trânsito não protege. Tem que usar cadeirinha, o cinto de segurança. E então acho que foi uma parceria bem bonita. Acho que vou deixar a Nadine dizer o que ela achou dessa parceria que está iniciando, né, Nadine? Vai durar aí quanto tempo? Muito tempo. Bem, boa tarde a todos os ouvintes, a todos os colegas aqui de mesa e de bancada, a querida Diza, que sempre é parceira e... Vamos ver se está funcionando. Bem, vamos lá. Bem, boa tarde, chegando no estúdio agora. Uma boa tarde a todos os ouvintes, uma boa tarde a todos os colegas de bancada aqui, a querida Diza, que vem fazer essa parceria juntamente com a Polícia Civil. A Fundação Tiago Gonzaga é uma fundação extremamente importante nessa campanha de conscientização por um trânsito mais seguro, e a Polícia Civil vem através dos serviços hoje do litoral, mas também não só, né, Diza, porque a nossa parceria vai se estender ao longo de todo 2019, vem então através agora dessa equipe multidisciplinar da Polícia Civil, mas ao longo do ano a gente quer também aproximar com a divisão de trânsito da Polícia Civil uma conscientização maior. Nós temos inúmeros casos, crimes, acidentes de trânsito, homicídios culposos e dolosos, que nós temos que começar a falar sobre isso, evitar e diminuir esses índices e essas estatísticas. Então, realmente é uma parceria que se inicia no litoral, mas que vai seguir com certeza ao longo do ano. Doutora Nadine, uma das coisas que, para mim, tem que ser feito algo bem radical mesmo em relação do álcool com o volante, né? Pessoas que todas essas campanhas ainda não têm essa consciência, né, de que não pode, né, não deve, é proibido, mas tem pessoas que ainda utilizam o álcool juntamente com o volante e causam estragos violentos, né? Do meu ponto de vista, teria que fazer com que a álcool fosse bem radical mesmo nesse sentido, né? O que a Polícia Civil pensa em relação a isso? Qual as coisas a serem feitas para tentar para que isso não aconteça novamente, né? Tantas vidas perdidas aí. Exatamente. É isso que nós temos que nos preocupar. Por isso, a gente inicia aqui no litoral com essa campanha, uma campanha de conscientização. A Polícia Civil tem a escolinha de trânsito. Agora mesmo de manhã, passei a manhã toda
juntamente com a equipe multidisciplinar, agentes e delegados de polícia aqui coordenados pela delegada Sônia, fazendo esta campanha de conscientização. A polícia tem que atuar tanto na prevenção como na repressão. Não adianta mais atuarmos apenas repreendendo esse tipo de delito. O que temos feito, sim, com muito afinco, porque são inúmeros os casos de flagrante, de embriaguez ao volante que são combatidos aqui no litoral. Então, os delegados plantonistas que estão nos pronto atendimentos aqui da Polícia Civil têm relatado isso, que não deixam passar, atuam efetivamente em flagrante, porque também a punição é uma forma de conscientização e de prevenção. Então, a nossa atuação é justamente nesses dois pontos, tanto com os flagrantes, a atuação de todos os flagrantes que nos são apresentados em baladas seguras pela própria Brigada Militar, mas também conscientizando na beira da praia as crianças e principalmente os pais, porque não adianta também falarmos apenas para as crianças. Os pais são os maiores exemplos. Então, a gente tem tido todo um cuidado de conversa nesse sentido. Só para relatar hoje, nós estamos também com algumas outras campanhas, não só no Litoral Norte, mas no Litoral Sul, hoje nos municípios de Laranjal e São Lourenço. Então, a Polícia Civil se dividiu aí com uma pequena equipe multidisciplinar para poder atender e atuar na prevenção. Doutora Nadine, primeiro, não vou lhe cumprimentar novamente, porque já lhe encontrei em alguns eventos, já lhe cumprimentei, e agora a senhora já não é mais uma novidade, agora já começa a ser cobrada por números, né? Nós saudamos muito essa semana que saíram os itens de janeiro de Porto Alegre, aquela redução drástica em todas as esferas, latrocínio, né? Todos os índices baixaram, talvez a tua assessoria, tu mesmo queiras falar disso, eu só quero dizer que peguei os itens por itens e repercuti e fiquei bem feliz. Mas eu conversei com a tua delegada aqui de Capão da Canoa, no início da temporada, Sabrina. exatamente sabendo que o crime muda de endereço, né? Que sempre que a gente chega no verão, a gente que está aqui há muitos anos e há tantos anos, acompanha exatamente esta migração. E eu vi que em início de janeiro vocês começaram com operações muito fortes aqui, que repercutiram muito. Eu fiquei muito feliz disso. Isso foi um trabalho de inteligência, foi projeto para reduzir aqui, já sabendo que eles vinham para cá, porque essas mega operações, eu posso chamar de mega operação, eu acompanhei duas aqui no litoral, extremamente significativas, de muita repercussão, doutor. Foram mais de 400 servidores, agentes e delegados da Polícia Civil que foram deslocados para o litoral, justamente porque a gente tem que ter esse cuidado de que, se aqui está a população durante o verão, a gente sabe que, infelizmente, os criminosos também migram e a polícia tem que vir atrás. Eles querem envenenar também, exatamente, mas a gente tem que controlar. A nossa função aqui é controlar. Então, realmente, a gente pegou uma fase de transição, assumindo a gestão da Polícia Civil, dando continuidade a todo o trabalho que vinha sendo feito e um trabalho de integração maior. Eu acho que é isso que a Secretaria de Segurança Pública também tem nos cobrado, nos demandado, e as próprias instituições, as vinculadas, principalmente Brigada Militar, Polícia Civil, o IGP, a SUSEP, estão trabalhando de forma mais integrada. E hoje a inteligência policial é o coração de qualquer instituição policial. Nós temos que trabalhar e atuar com olhar exatamente o foco, onde está a criminalidade para atuarmos e que tipo de criminalidade está lá, que trabalho a gente pode fazer. Então, já desde o início, a gente teve, falando sobre a redução de vários índices, por exemplo, os roubos de veículos na capital. É um problema que assola a nossa capital, a nossa Porto Alegre. Tivemos aí mais de 35% de redução também nos números de latrocínios, em vez vários indicadores que mostraram janeiro e fevereiro uma redução. Isso se deve a quê? A um trabalho integrado entre as instituições. Um maior diálogo, talvez um trabalho de formiguinha, não tão divulgado como às vezes era feito, mas a gente quer que o número baixe. E a gente não está comemorando, viu, Rúgio? A gente quer muito mais. Não, eu estou bem liberado de dizer que, como jornalista, participando de um programa, exatamente eu apresentei esses números que eu não tenho, talvez a tua assessoria possa até trazer, mas são números muito significativos em todas as rubricas, né, doutora? Então a gente comemora, porque redução de criminalidade para nós há de se comemorar. Sempre uma comemoração. Vocês é um trabalho interminável, né? Interminável, a gente não vai desistir, precisa melhorar ainda muito mais para melhorar a nossa segurança pública. Doutora Nadine, em relação aí ao centro de Capão da Canoa, e mais precisamente o Largo do Baronda, provavelmente já deve ter chego aí na sua mesa,
o que fazer ali? O prefeito sancionou aí uma lei, né, de proibição de venda para menores, de bebidas, aliás, alcoólicas num total. Mas o que fazer? A parte aí da inteligência da Polícia Civil também já está pensando nisso. Obviamente que tem o Ministério Público, tem a Brigada Militar, a própria Prefeitura. Mas algo tem que ser feito ali, né, doutora Andi? Sim, uma fiscalização maior, um controle maior e, de novo, a gente volta para a questão da conscientização, né? A gente tem que ter liberdade, mas uma liberdade controlada. Hoje mesmo nós temos e depois posso trazer aqui na verdade uma palavra da nossa diretora do Departamento de Grupos Vulneráveis, que é um departamento novo dentro da Polícia Civil, que abarca crianças, adolescentes, mulheres, quer dizer, responsáveis por tudo. E a diretora Xana fez um texto bastante interessante hoje falando sobre liberdade e libertinagem, que a gente não pode confundir as duas coisas. A gente tem que saber que o nosso direito vai até onde começa o direito do outro cidadão. Então, beber na rua, a gente tem que começar a repensar. Até que ponto é legal isso? Né? Até que ponto se estimula essa bebida, esse consumo excessivo, que a gente sabe que passa muitas vezes de pais para filhos, e aí, aqui vendo a DIS, a gente sabe que em relação ao trânsito também é uma demanda muito grande. Então, a Polícia Civil tem se colocado ao lado da Prefeitura, já tivemos aqui uma reunião com o prefeito municipal, para que em conjunto a gente busque soluções, sem prejudicar, obviamente, as pessoas, os próprios, né, os restaurantes, e a gente não quer isso, mas a gente quer ter cada vez mais um controle específico em relação ao uso do álcool. Nós vemos alguns países, me desculpa, doutora, a intromissão, mas alguns países já é proibido o consumo de bebida alcoólica nas ruas. E essa foi a solução encontrada. Não é proibida a sua venda, não é proibido o seu consumo, mas nas ruas é proibido. Nós temos também algumas cidades brasileiras que é proibido proibida a venda a partir de algum horário, a partir das 22 horas, e isso impactou muito, diminuiu muito os índices de acidentes de trânsito, as emergências dos hospitais. Então, a gente sabe que a bebida alcoólica, embora seja uma droga liberada, ela tem os seus danos na sociedade. E nós precisamos enfrentar de frente, essas coisas precisam ser faladas. É muito difícil, sabe? Nós, na Fundação, uma das primeiras campanhas que nós fizemos lá em 1996, imagina, quando não tinha lei seca, nós íamos para os bares com bafômetro na mão, quando nem a polícia ainda tinha bafômetro, para dizer, tem que se divertir, mas tem que voltar para casa. Se beber, não dirija. Você não perde só a timidez quando bebe, perde o reflexo, a percepção de distância, e até a vida, fundamentais na condução de um veículo. Hoje nós temos a lei seca, que nós chamamos Lei da Vida, porque nos primeiros 40 dias da implantação dessa lei, mais de 50% das internações nos principais pronto-socorros e pronto-atendimentos do país diminuíram. E em Porto Alegre, nós conseguimos aprovar uma lei municipal, porque é uma lei municipal, que proíbe o consumo nos postos de gasolina e lojas de conveniência. Isso reduziu e muitos dos acidentes que a gente via no Sul, na segunda-feira, nas manchetes, tinham saído desses postos de gasolina. Hoje nós queremos que esse projeto de lei seja reproduzido para outras cidades. Já tem muitas cidades, Novo Hamburgo, algumas cidades já têm isso. Então, esta questão da bebida não é implicância da DISA, não. Tem gente que acha, poxa, mas a DISA bate nessa questão. 78,9% dos acidentes com mortes ou lesões graves têm alcoolemia positiva. Então, não é implicância. Realmente, a questão do trânsito é muito grave, a questão do álcool. E, só para... Nosso governador vai ter agora o veto que ele vetou, a volta da bebida nos estádios, e vai ter uma pressão muito grande, o lobby da bebida, né, eu digo a bancada da bebida também é forte, no Congresso, na Câmara Federal, aqui na nossa Assembleia Legislativa, ele vai sofrer, né, as consequências, porque vai voltar para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, agora em março eu acho que já volta, e eu gostaria que as pessoas se dessem conta, ninguém é contra a festa, contra a alegria. Agora, para que beber dentro do estádio? Já vão beber na entrada, ali no bar, na frente da arena, na frente do Beira-Rio. Agora, pelo menos uma hora, pulando e torcendo para o seu time, né? Eu não vejo por quê. Eu quero te socorrer, eu quando na vice-presidência do Grêmio, começaram a formar os juizados especiais na oportunidade. Nasceu em uma das tantas GCs que estive lá. E nós tínhamos um problema enorme em número de infratores.
E quando é impressionante, é só os números, as estatísticas, elas respondem, elas te dão. A Brigada Militar Quando diz que se 70% aplicou, de quando mulher. se aplicou a regra de não mais poder beber em estádios, caiu drasticamente, mas vertiginosamente, não é 10%, 20%, não. 70% Nós segundo a Brigada Militar. nós chegamos a ter jogos que não há infração, doutora, não há infração. Agora querem devolver este absurdo de um estádio com 40, 50 mil pessoas, todo mundo poder ir para lá 1h da tarde, um jogo que será às 17 horas, né? E ficar bebendo, é como que chamar a confusão. Realmente. E o governador vetou, né? Mas agora teremos a tentativa de derrubada do governo. Agora, vocês vejam a importância do papel da imprensa nesse momento, Paulo Henrique, de fomentar e dar visibilidade a tantas iniciativas de caráter educativo. A Fundação Thiago Gonzaga faz esse trabalho, a Polícia Civil faz esse trabalho, nós fazemos esse trabalho de aumentar os níveis de esclarecimento da população. Todos, cada um na sua causa, cada um naquilo que impacta. O SESC faz um trabalho maravilhoso, que também são os pontos de coleta do Tampinha Legal e do Canudinho Legal aqui nessa região da praia, aqui no litoral. Então, todos nós estamos querendo e buscando a mesma coisa, maiores níveis de esclarecimento. Nós precisamos ter consciência ambiental, consciência social, sustentabilidade econômica e aumentar os níveis de esclarecimento e atitudes de cidadania, porque beber e dirigir não é uma atitude cidadã, não respeitar a liberdade do outro não é uma atitude de cidadania. E quando nós bebemos, quando alguém bebe e dirige, ela está colocando em risco a sua própria vida e a de outros. Quando ela descarta despreza os seus resíduos de forma inconsequente, ela também está impactando em outra vida, marinha ou não. Então, nós precisamos ter essa consciência, sim. Atitudes cidadãs, é o que nós precisamos como e aí sociedade. Nós não podemos falar em acidente de trânsito, é crime de trânsito. Uma pessoa exatamente, é isso que tem que lembrar. Velocidade, é o que nós falamos acidente com... não é fatalidade. Se fala do plástico, o plástico mata? Não mata. O trânsito mata? O trânsito não mata. Quem mata, o carro parado, ele não vai matar. Quem mata são as pessoas e as atitudes, né? Suas atitudes, entendeu? Então, a faca, ela mata? A faca não mata. Ela precisa de um agente para isso, não é mesmo? E a gente tem que também chamar a atenção, principalmente aqui, para o nosso público aqui do litoral. E eu posso falar isso porque ano passado estava aqui, fiquei por 90 dias de plantão em Capão da Canoa, então tive contato hoje estou na função de chefia de polícia, mas o ano passado estive nos plantões aqui em Capão da Canoa, e um índice muito grande, também fizemos campanhas nesse sentido, da venda de bebida alcoólica para crianças e adolescentes. Então isso tem que começar dentro de casa. A gente percebia muitas vezes as crianças na rua, né, no centrinho, enfim, aqui no próprio Baronda, pela região central de Capão da Canoa e municípios arredores. Algumas crianças, adolescentes, na verdade, que vinham, às vezes, com bebidas e traziam de dentro de casa. Outros, a gente fala muito sobre a questão dos restaurantes e dos bares. O que nós verificamos muito? A falta de controle da venda de bebida alcoólica nos supermercados, nos mercados dos municípios. Então, acho que tem que ser dito para que a gente alerte a população, alerte os pais de todos esses adolescentes. Nós víamos adolescentes que não compravam bebida alcoólica nos bares, porque já era proibido, e os próprios donos dos bares nos cobrando porque estavam bebendo na frente, e aí bebidas compradas e em supermercados. Então, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que a campanha é justamente essa, é conscientizar os pais de saberem onde estão os seus filhos adolescentes, com quem estão e o que estão fazendo. Então, a gente tem que ter todo um cuidado também dessa venda de bebida alcoólica, que é proibido, que é crime, aos adolescentes. Eu queria apertar respeitosamente, né? a nossa chefe de polícia por uma questão que nos inquietou muito essa semana. Nós tivemos a troca, mandamos 22 líderes de facção para os presídios federais. Isso me parece ser hoje o maior problema que a polícia como um todo enfrenta, que são esses líderes de facções
comandando o crime de dentro dos presídios. É um absurdo. A gente, quem não é familiarizado com isso e que começa a se inteirar disso, é inacreditável. Tivemos que fazer uma transferência de 22 líderes de facção para presídio federal e a lei no momento só permite 1 ano. O projeto Moro vai permitir, vai elevar para 3 anos, para que tu os leve, que eles fiquem completamente segregados. Os primeiros 60 dias eles não têm contato com ninguém, né, doutor? Mas eu quero saber de ti, como a polícia vê isso, porque a gente não consegue conceber que ainda entrem celulares nos presídios, que tudo seja feito de lá. Quando eu lhe ouço falar em serviço de inteligência, é lógico, eu imagino, deduzo, né? Eu não tenho a experiência profissional, mas deduzo o que vocês fazem para interferir e conseguir se antecipar ao crime. Agora, tudo seria mais fácil se tu conseguisses fazer com que o celular não chegasse na mão desse meliante, se nós conseguíssemos que com esses líderes de facção fossem efetivamente segregados, resolveria 80% do problema de vocês, doutor. Porque, volto a dizer, quem não é familiarizado com isso, é incrível que de dentro do presídio, um Marcola, por exemplo, que é o maior líder de facção deste país, ficava ali montando o assassinato de um promotor, um assassinato de um juiz, né? Que foi tudo felizmente desbaratado pelos teus colegas de São Paulo. Mas nós não somos diferentes, não é isso? Não, doutor? Infelizmente não. Na verdade, nós temos sim um problema das facções, e as facções estão migrando para o interior do estado. O litoral também não é diferente, temos conhecimento já em relação a isso. E uma preocupação, Ruxa, hoje o nosso sistema prisional talvez seja, e não é talvez, com certeza o principal problema da área da segurança pública. Hoje nós temos dentro do sistema prisional uma falta de vagas e, ao mesmo tempo, onde temos vagas, a gente sabe que muitas vezes o comando é feito pelos próprios presos que lá estão, comandando outros crimes de fora da cadeia. Então, nós temos que ter todo um cuidado, e a nova Secretaria de Segurança Pública, que também está a cargo do nosso vice-governador, delegado Ranolfo, a Secretaria de Administração Penitenciária, já tem essa missão, e me parece que em todas as reuniões que eu fui e participei, é o principal problema, o principal foco hoje da área da segurança pública, é como resolver esta questão do sistema prisional. Quanto à remessa, e nós mandamos nos últimos anos vários líderes de facções para o presídio de um sistema RDD, que a gente chama... Nos devolveram uns, né, doutor? Alguns já voltaram e outros nós estamos evitando que retornem, Ruxo. Estão trabalhando dioturnamente para evitar que eles tenham esse retorno ao Estado. Então, eles estão lá num sistema de RDD, regime de disciplinar diferenciado, mas o que nós também temos que trazer aqui a discussão para a própria sociedade, no meu ponto de vista, é que o ideal é que cada município tenha o seu presídio. Nós temos que passar a investir em pequenos presídios para evitar que as facções e os líderes comandem esses grandes presídios. Nós temos que ter em cada município um pequeno presídio, cada um responsável pelos seus presos, com organização, disciplina, para conseguir, evidentemente, diminuir os índices de criminalidade. Mas acho que o Estado do Rio Grande do Sul, na minha concepção, delegada Nadine aqui, não deve ter um presídio federal. Por quê? Porque tudo é troca de informações. A partir do momento em que nós estamos encaminhando os nossos presos do Rio Grande do Sul para um presídio federal num outro estado, lá, evidentemente, eles fazem acordos, novas lideranças, novos conhecimentos. Não é o preso que vai, é a família inteira de um preso que vai e faz vínculos. Nós trazermos presos de outros estados para o interior do estado do Rio Grande do Sul, numa cadeia, enfim, num presídio de segurança máxima, nós vamos estar trazendo gente de fora com uma criminalidade diferenciada. Então, no meu ponto de vista, seria fundamental, e isso já tem sido trabalhado pela Secretaria de Segurança Pública, um presídio, sim, de segurança máxima, mas um presídio estadual de segurança máxima, para que os nossos presos permaneçam aqui num regime disciplinar diferenciado, sem contato também com as outras facções, os outros estados do Brasil. Doutora Nadine, os presídios não deveriam ter um espaço destinado a esses presos para que eles pudessem produzir e não ficarem ali o tempo todo
só, como se diz, maquinando, né? Pensando no mal. Isso é uma questão financeira, que esse projeto não vai à frente? Na verdade, financeira, sim, e a gente tem muitas demandas nessa área hoje. Eu posso, antes de falar dos presídios, como chefe da Polícia Civil, eu tenho que aqui trazer que há 30 anos atrás nós não tínhamos presos em delegacias de polícia. Então, o nosso problema hoje é maior ainda, né? O nosso problema, ontem nós tínhamos 100 presos em delegacias de polícia, porque não tínhamos vagas e espaço no sistema prisional. Então, acho que é muito anterior, né? A gente tem que parar e pensar realmente qual é a nossa prioridade hoje. A prioridade tem que ser lugar para colocarmos esses presos e não deixarmos dentro de delegacias expostos à sociedade, ao servidor que está lá trabalhando, porque o policial civil não foi capacitado para custódia de presos, nós não temos a nossa missão constitucional é investigação criminal. É depois que o delito acontece, a atuação da Polícia Civil, investigação, busca de autoria, prova da materialidade. É para isso que nós somos capacitados. E hoje nós estamos nas delegacias, muitas vezes nos plantões policiais, custodiando esses presos, atendendo os advogados que têm o direito de ingressarem e conversarem com os presos, os familiares. Então, a gente já melhorou muito. Estivemos nos últimos 2, 3 anos índices e números muito piores. A Secretaria de Segurança Pública, agora através da SUSEP, e aqui destaco o trabalho do Mário Santamaria, que é o nosso superintendente da SUSEP, tem dioturnamente com a equipe deles, nos últimos, desde que eu assumi, tendo uma preocupação específica em relação às delegacias. Então, retirando, não permitindo que os presos, antes nós ficávamos, nos anos anteriores, nós chegamos a ter 10, 15, 20 dias presos em delegacias. Hoje, o que é legal é a autuação em flagrante desses presos, manutenção só para o momento da autuação em flagrante, todo o nosso serviço de polícia judiciária, e em 24 horas, 48 horas, ele ingressar no presídio. Hoje conseguimos diminuir, mas a quantidade e o volume ainda é muito grande. Então, na área do sistema prisional, a gente realmente é um dos nossos principais problemas e nós temos que evoluir sem sombra de dúvida. Doutora, ainda ali explorando, agora já mudei o termo, né? Já é explorando, ainda ali explorando. Uma discussão hoje, que é uma discussão da sociedade, é a redução da maioridade civil, né? E ninguém melhor do que vocês que estão de frente, né, que lidam exatamente com isso, o infrator. Eu tenho tido dificuldade, embora seja a favor da redução da maioridade penal, porque é evidente que hoje que os nossos jovens mudaram, né? Um jovem de 16 anos sabe bem o que está fazendo quando comete. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho confrontado com o que a doutora traz aqui, que é exatamente nós não conseguimos guardar os presos que já temos, né? E a doutora foi gentil em dizer que estão em delegacias, mas a gente viu cenas já de gente algemado em automóveis, em viaturas. Quer dizer, isso é uma regressão, né, aos tempos de barbárie. Então, quero dizer que, sendo a favor da redução da maioridade, vejo no momento a impossibilidade da aplicação. Como a doutora vê, conhecendo o crime, a anatomia do crime, né, que está tantos anos vivendo assim, esta redução da maioridade, já tem convicção sobre isso? Não, ainda não. Eu acho que seria precipitado, a gente está em fase também de estudo e tem que ter todo um cuidado também, porque representa uma instituição. Uma coisa é a nossa opinião pessoal e, nesse momento, então, representando a instituição Polícia Civil, nós temos grupos de estudo a respeito disso, mas, evidentemente, que alguma coisa tem que mudar. Eu acho que esse pacote que veio, os novos projetos anticrime, como estamos chamando, do próprio ministro Moro, vem também reacender essa discussão. Algumas das medidas ali trazidas neste pacote fazem com que a punição seja maior, o que nós entendemos extremamente salutar, mas que o encarceramento também aumente. Então, de que forma, justamente como tu colocaste, de que forma a gente qual vai ser o equilíbrio de tudo isso? Como é que a gente vai trazer novas propostas de encarceramento quando hoje, na prática, não se tem locais apropriados também para que bem fiquem resguardados estes criminosos? Então, acho que na área dos adolescentes, enfim, da redução da maioridade, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Evidentemente que nós temos visto cada vez mais estes adolescentes infratores,
ingressando em crimes bárbaros, né? Muitas vezes sendo utilizados também pelas facções. Então é evidente que como está, não pode ficar. Agora, se a solução única é a redução, me parece que não. Eu acho que é uma discussão que tem que ser muito maior. Nós temos hoje as fases, que são a fase e o local em que esses adolescentes são apreendidos. Nós temos, sim, índices de reincidência muito menores. São presídios, que não chamamos de presídios, mas de locais em que esses adolescentes ficam apreendidos. E tem, sim, um trabalho muito melhor do que os próprios presídios. Então, de que forma a gente ganha retirando este adolescente e jogando para dentro do presídio? Será que isso é solução também? Será que não é muito melhor, então, a gente ampliar os serviços que já tem dentro da fase, todo esse sistema de proteção também a esses adolescentes infratores, de que forma a gente pode recuperar esses adolescentes? Eu acho que a discussão tem que ser anterior, anterior mesmo à redução da maioridade. Delegada de polícia Nadine, chefe de polícia, todos aqui fazem perguntas boas, né, Ruxa? Eu quero fazer uma pergunta ruim para a senhora. Nós estamos preparados para tudo. A polícia tem que estar sempre preparada. Estive numa delegacia, não gostaria de citar o nome, essa semana. Tinha 11 presos, inclusive tinha um preso com vários ali, mas um já estava há 10 dias. Só que a delegacia não tem como dar comida para esses presos. E não tem para onde conduzir, os presídios estão lotados. Imagina a situação do delegado, imagina a situação dos plantonistas que estão ali com aqueles presos, que eles têm que tirar dinheiro do bolso muitas vezes para fazer uma vaquinha, para dar comida para os presos que estão ali cerca de 10 dias, porque não tem para onde conduzir, porque os presídios estão lotados. É exatamente o que eu estava dizendo. Acho que esse é o nosso principal problema hoje. As estruturas das delegacias de polícia não estão preparadas,